Amado irmão, querida irmã, estamos vivendo esta última sexta-feira do mês de abril, já nos preparando para um mês junino, um mês do Sagrado Coração. E hoje a palavra, dentro desta oitava semana, nos traz uma constatação. Povo sem memória é povo sem história. A palavra de Deus hoje, na sua primeira leitura, começa com essa expressão: vamos fazer um elogio aos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Talvez aqui a gente poderia perguntar, mas quem são os homens famosos? Aí a gente poderia se perguntar, quem são os 5 mais famosos que conhecemos? Na verdade, não os conhecemos, senão aquilo que a mídia os apresentou. Talvez trazer alguns nomes tão conhecidos, como, por exemplo, Bill Gates, Steve Jobs. Se a gente pega outros nomes, talvez aí no campo do futebol, Pelé, um Papa João Paulo II, que também é tão conhecido. Mas quem são os homens famosos do qual a Sagrada Escritura fala? Certamente não são aqueles apresentados pela mídia, mas aqueles que são famosos para mim e para você. Porque, diga-se de passagem, amado irmão, querida irmã, todos e cada um de nós, indistintamente, nós fomos influenciados pelos nossos antepassados, por pessoas que nos fizeram ser aquilo que somos hoje. Se eu perguntasse para você, quem é famoso na sua história? Quem é famoso na sua vida? E aí cabe-nos uma reflexão sobre esta realidade. Nossos antepassados através das gerações. E muitas vezes encontramos em nossa história homens e mulheres famosos que nem sempre são pessoas letradas, pessoas com um PhD em alguma área, mas pessoas que na escola da vida nos ensinaram a ser gente. Começa a pensar aí na sua história. Quem você elogiaria hoje? Se eu fosse olhar para a minha própria história, eu poderia aqui colocar, sem sombra de dúvida, meus avós. Desde que meu pai foi assassinado, eu era bem pequeno, tinha de 3 para 4 anos de idade, e eu poderia crescer com uma revolta no coração. Aqui uma partilha, me permitam. Mas ali meu avô e a minha avó, sempre eu crescendo com eles, e eles dizendo, olha, vingança não. Vingança não. E foram ali me moldando, me ajudando a crescer nas coisas bonitas de Deus. Não eram pessoas letradas, e não são até hoje. Eu tive a oportunidade já de dizer para eles, olha, o que eu sou hoje, eu devo muito a vocês. Então esse elogio dos homens famosos, dos homens e mulheres que nos ajudaram a escrever a nossa história. Hoje eu olho para você e te pergunto, quem são esses na sua vida que te fez ser quem você é hoje? Hoje talvez a palavra que caberia bem para nós é uma palavra de gratidão, dizendo que eles nos moldaram. E mesmo se a gente olha para o passado e talvez não encontramos tantas pessoas que nos edificaram, mas alguém de um modo ou de outro, não tem como a gente olhar para a história e dizer, não, ninguém me influenciou sim. Então é uma palavra de gratidão hoje a estes homens e estas mulheres. E a palavra continua, outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não estivessem, ou melhor, como se não tivessem existido. Claro, tiveram pessoas assim que passaram pela nossa vida e que a gente nem muito recorda deles, porque parece que a sua importância não foi tamanha em nossa caminhada, em nossa vida. Mas outros sim, são personagens marcantes. Pessoas que, de um modo ou de outro, em alguma circunstância da vida, nos edificou. Se a gente olha para o passado, verdade é que algumas páginas a gente gostaria de arrancar da nossa história. São páginas sombrias, são páginas obscuras, mas há outras páginas que a gente faz questão de dizer, esta aqui, para mim, é importante.
Me recordo, por exemplo, eu morava em Campo Norte, antes de entrar para o seminário, e lembro muito bem da Ângela. Eu estava na Capela do Santíssimo, e a Ângela entrava ali e me olhava nos olhos e dizia: olha, te prepara, porque Deus tem preparado algo grandioso para você. Eu não entendi por que Deus colocou aquela palavra no coração dela, né? Eu nem pensava em entrar no seminário, eu tinha talvez aí meus 15 para 16 anos de idade, mas aquela palavra me marcou. O fato é, 3 anos depois entrei no seminário, e aí depois disso, né, hoje, louvado seja Deus, a graça de ser sacerdote, já para completar aí 8 anos de padre. Então hoje é pensar estas pessoas, e não são pessoas dentro de uma massa amorfa, não, mas são pessoas com nome e rosto. Não olhe para a sua história e fique lamentando o passado por coisas que não deram certo, não. Olhe para o seu passado e diga para você mesmo: tiveram pessoas que acreditaram em mim. Tiveram pessoas que me lançaram na vida e lançaram um olhar de amor e também elogios diante daquilo que eu fazia de bem. Se alguma coisa deu errado na vida, olhe para você hoje e diz: eu estou aqui, eu estou vivo. Deus me sustentou até aqui. Então a história de cada um de nós diante de Deus, Ele nos olha nos olhos e nos ama com amor de Pai. Pensar um pouco mais ainda esse texto: estes são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. Certa vez eu lia um escritor, não tenho muito costume de lê-lo, porque algumas ideias dele não são muito cristãs, mas esta fala de Cortella, talvez alguém de vocês já tenha ouvido. Ele diz, faz uma pergunta na verdade, né? Qual é o tipo de mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? Não qual o tipo de mundo, tira essa palavra aí. Qual o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? E ele diz, vai depender dos filhos que nós deixamos para esse mundo. Se deixamos filhos com este temor a Deus, com este temor pela palavra, filhos obedientes, filhos que trazem esta memória daquilo que de bom você, eu, todos nós fazemos, depende daquilo que nós deixamos para os nossos filhos, nós vamos então deixar um mundo melhor para eles. Porque eles vão assim, a partir dessa memória, a partir daquilo que foi aprendido, vão cuidar deste mundo, vão cuidar desse planeta. Qual tipo de mundo, ou melhor, qual o mundo vamos deixar para os nossos filhos? Vai depender dos filhos que nós deixamos para esse mundo. Então a educação, ela parte do princípio da fé, e ela vai permeando a história, e vai construindo então assim uma base de uma sociedade. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos, e assim jamais a sua glória apagará. Eu costumo dizer que mesmo aqueles que já partiram para a eternidade, se eles deixam algo na memória e no coração de alguém, e alguém vai colocando na prática aquilo que seus pais, seus avós ensinaram, aquelas pessoas nunca morrem. Essa semana nós estávamos ali recebendo as irmãs de Madre Teresa de Calcutá, e eu estava refletindo sobre isso, pensando, gente, Madre Teresa de Calcutá, ela faleceu já tem algum tempo. Eu cresci vendo ali no jornal, falando daquela mulher, que todo um cuidado especial para com os pobres. Mas a partir do instante que aquela ideia, aqueles princípios de Madre Teresa são levados adiante, nós estamos aí agora com 4 missionárias da caridade, que têm levado à frente todo esse objetivo de Madre Teresa, de enxergar Jesus nos pobres. Pessoas que inclusive nem do nosso país são, né? São 2 de Portugal, uma do México e a outra da África. Não me recordo os nomes delas, os nomes são bem diferentes. Mas é pensar isso, né, gente? Uma pessoa que parte para a eternidade, mas que deixa no coração e na mente do outro princípios e verdadeiros princípios, essa pessoa não morre.
assim esta memória que está viva aí, esta pessoa se faz presente no coração e na mente, e numa sociedade faz a diferença. Não quis nem tocar no Evangelho, porque esta primeira leitura, de fato, ela traz para nós um grande ensinamento, né? O Evangelho gastaria aí um pouco mais de tempo para que a gente pudesse, então, nos debruçar sobre ele, mas deixar a você hoje essa palavra. Vá para casa hoje com esse pensamento, com esse desejo no coração de que eu e você possamos também ser para alguém uma referência. Possamos ser para alguém esta proposta de bem na humanidade. Alguém pode dizer: padre, esse mundo não tem jeito mais não. Tem jeito sim, depende dos homens e mulheres de boa vontade que vão colocando na prática, mesmo no dia a dia, nos ambientes onde estão, sendo sal da terra, sendo luz do mundo onde se encontram, podem fazer essa diferença no mundo hoje. Talvez hoje o mundo não é melhor porque os bons que aí estão não são tão bons o suficientes, capazes de convencer aqueles que fazem o mal. No domingo passado, encerramos aí o tempo pascal, apagou-se aquela chama do Círio, o Círio já não está mais aqui. Então esta chama hoje está em mim e em você. Vamos ser sal da terra, vamos ser luz do mundo. O mundo está precisando muito de pessoas de luz. O mundo precisa de luz. Sejamos então, amados irmãos e irmãs, estes instrumentos nas mãos de Deus. Pessoas orantes, pessoas tementes a Deus, que ensinam as coisas de Deus, mas muito mais do que ensinam, vive esta mesma palavra, este ensinamento, e através dos seus exemplos, são assim referência de um modo especial para as gerações que hão de vir. Qual tipo de mundo vamos deixar para os nossos filhos? Vai depender dos filhos que deixamos para este mundo. Deixemos para este mundo filhos bons, filhos amáveis, filhos tementes a Deus, filhos que olham para Deus como aquele que cria tudo isso e não nos abandona, nos sustenta, porque Ele é Deus conosco, Ele caminha conosco. Que Deus nos ajude então a compreender esta palavra, não só compreender, mas levar para a prática. Assim seja. Amém.